Vamos começar então? Nani, você ora para a gente iniciar? Amém. Vamos orar. Convido a todos nesse momento para orarmos a Deus. Amado eterno Pai, nós te bendizemos por tudo que o Senhor tem feito, tem nos guardado, tem nos livrado. Senhor, nessa manhã buscamos a tua presença nesse momento reunidos aqui. Senhor, abençoe cada adolescente, abençoe seus lares, abençoe a vida do Will, que vai trazer este estudo tão abençoado da tua palavra, de tão importância sobre o fruto do Espírito Santo, Pai. Queremos ser cheios da tua presença, queremos ser semelhantes a ti, Senhor. Nos ajude nesta manhã a compreender os teus propósitos, entendemos a tua vontade, Pai. Queremos ser usados por ti na tua obra, aonde nós estivermos, Pai. Usa o teu filho, abençoe nossas vidas, que nossos ouvidos estejam atentos à tua voz nessa manhã, Pai. Possamos ter sensibilidades através do teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, quem lembra o que a gente falou na aula passada? A lei e a graça, né? A lei e a graça. Isso aí. Então, a gente começou falando, Gálatas 5:1, da liberdade para a qual Cristo nos libertou, né? Então, Paulo fala que, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, a gente não precisa mais viver debaixo da lei. E aí, no versículo 5, Gálatas 5:5, diz assim: porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. E aqui, Paulo fala do Espírito Santo. Então, nós, pelo Espírito Santo, somos convencidos de que Jesus Cristo é o nosso Salvador. E aí ele faz um discurso, né, falando que nós precisamos andar segundo a graça, que a gente não precisa mais se circuncidar, e para Deus não faz diferença a gente ser circuncidado ou não, porque para Deus o que importa é o coração, né? O coração precisa estar circuncidado. E aí, a gente parou no versículo 15. Então, semana passada a gente estudou o capítulo 5, dos versículos 1 ao 15, onde Paulo termina falando do amor, né? E aí a gente vai começar falando, a gente vai falar hoje sobre os versículos 16 a 26, que aí é uma passagem bem conhecida, né? Tem alguns versículos desse trecho bem conhecidos que a gente fala sobre a obra da carne, as obras da carne e o fruto do Espírito. A gente já até estudou em algumas outras lições, a gente vai repassar aqui. Nossa ideia não é falar sobre cada uma das obras da carne, sobre cada atributo do fruto do Espírito. A gente vai passar e a gente vai entender por que Paulo falou sobre isso, né? Todo mundo leu? Gálatas 5, do 16 ao 26? Todos leram? Não tô vendo, tem um pessoal que está escondido aí, ó. Então, para a gente fazer essa leitura juntos, a gente vai fazer por partes, tá bom? A gente vai dividir em 4 partes esse trecho de Gálatas 5. Os versículos 16 a 18, a gente vai falar do contraste entre viver na carne e viver no Espírito. Do 19 ao 21, a gente vai falar das obras da carne. Do 22 ao 23, a gente vai falar do fruto do Espírito. E do 24 ao 26, Paulo fala sobre viver no Espírito. É uma conclusão desse capítulo, certo? Então, quem pode ler aí do 16 ao 18? Vamos fazer o seguinte, melhor, eu leio do 16 ao 18, e quem puder, já deixa preparado aí, ó, 2 Coríntios 3 e 6, Romanos 6, 14 e 23, tá? Então vamos lá. O contraste de viver entre a carne e o Espírito, ou viver na carne e viver no Espírito. Digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Então aqui, Paulo começa a mostrar a diferença entre aquele que vive na carne e aquele que vive no Espírito.
E aí é muito interessante a gente ver que para Paulo, ele deixa muito aparente que viver na lei é semelhante a viver na carne. Ou seja, aquele que quer viver na lei, ele quer viver em pecado. Porque a lei, ela aponta para o pecado, enquanto o Espírito aponta para o sacrifício de Jesus na cruz, que nos perdoa e nos limpa de todo pecado. E aí, quem que achou aí 2 Coríntios 3,6? Eu. Então lê, pode ler. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. E aí, tem muita gente que usa esse versículo de forma errada, né? Quem já ouviu falar aí, e mais antigamente, né? Acho que até a minha época o pessoal falava assim, tá vendo? Quem estuda muito vai pro inferno, porque a letra mata. Só que Paulo, quando ele tá falando dessa letra aí, ele não tá falando dos estudos, né? Muito pelo contrário. Se Paulo estivesse falando dos estudos, ele estaria dando, como diz aí o ditado, um tiro no pé, né? Porque Paulo era um profundo conhecedor das Escrituras. Ele era fariseu e ele perseguia os cristãos porque, para ele, os cristãos eram uma heresia e todo herege tinha que morrer. Ele foi ensinado com um dos maiores dos fariseus mais conhecedores da palavra, que foi Gamaliel. Então, quando Paulo fala da letra, ele não está falando de estudar. Ele está se referindo à lei. Então, ele está falando aí que a lei mata, mas o Espírito, e aí o Espírito Santo, ele nos traz vida. Quem achou Romanos 6, versículos 14 e 23? Eu achei. Eu achei. Pode ler, Matheus. Vai lá, Matheus, então. Não. Tá. 14, né? Isso. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Aí 23, né? Isso. Romanos 6, 14, né? Entendeu? 6, 14. Não. Ué? Romanos 6, não, versículo eu li o 14. 5. 6, 14. Eu li o 5, gente. Pera. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Isso aí. Agora o 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Aí no capítulo 6 de Romanos, ele fala lá, né? Que nós não estamos mais debaixo do domínio do pecado. Não estamos mais debaixo do domínio da lei, mas debaixo da graça. E aí no 23 ele fala que o salário do pecado é a morte. Então ele está falando assim, vocês querem viver debaixo da lei, então vocês estão vivendo em pecado. E a consequência para quem vive em pecado é a morte. E aqui vale deixar claro que não é a morte física, mas é a separação eterna de Deus, né? A morte eterna. Então Paulo, ele dá a entender que se você quer viver na lei, você vai viver sobre o domínio do pecado. E aí ele fala de uma coisa também, que se você vive no pecado, você é escravo do pecado. Você vai viver fazendo a vontade da carne. E aí ele fala sobre a concupiscência, né? O que é a concupiscência? Aí na tela. É uma vontade, um desejo desmedido. Aí, Matheus, para já agilizar, você está aí aberto em Romanos 6 ainda, né? Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Isso. Aí o 19 fala... Isso. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, para a maldade assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. E o 23... O 23 a gente já leu, né? Que o salário é o... Aliás, 6, 18 e 19, né? Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado.
Isso. Eu anotei errado aqui, ó. 6, 8, 18 e 19. Não é o 19 e 23, tá? Depois eu vou ajustar para mandar para vocês. Uhum. E aí, a concupiscência é essa vontade, esse desejo desmedido. Quando a gente vive sob a lei, ou quando a gente vive na carne, ela acaba dominando sobre a gente e a gente acaba fazendo a vontade da carne de uma forma desmedida, ou seja, não tem controle. Por mais que a gente queira fazer o bem, a gente não faz porque o pecado domina a gente. E aí Paulo fala em Romanos 7,19. Quem pode ler? Pode ler. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Então aí Paulo, nesse trecho, ele fala assim, ó, quando eu tô debaixo do pecado, sob domínio do pecado, eu não consigo fazer o bem que eu quero. Eu até quero, porque o meu espírito, ele quer fazer a vontade de Deus, mas a minha carne não deixa. Eu não consigo fazer a vontade de Deus. E aí, toda a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, vai deixar bem claro que carne e espírito se opõem, ou seja, eles são antíteses. O que é uma antítese? Alguém sabe? Antítese. É quando uma coisa se opõe à outra na mesma frase. Exatamente. Aí na língua portuguesa é na mesma frase, né? Na Bíblia, carne e espírito vão ser sempre uma antítese. Um vai sempre se opor ao outro. Vai sempre ser um contraste, carne e espírito. Certo? Estão acompanhando aí? Certo. Então, esse primeiro trecho fala sobre quem vive na carne e quem vive no espírito. E agora a gente vai falar das obras da carne. Olha lá, tá bem pintadinho aí. Bem coloridinho. Vamos ler lá, do 19 ao 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E aí, aqui Paulo começa a mostrar como as pessoas que vivem na carne e no espírito, elas costumam agir. E aí ele mostra atitudes do cotidiano dessas pessoas. Então ele começa falando das pessoas que vivem sob o domínio do pecado, as pessoas que vivem na carne. O que elas praticam? Ele faz uma lista e ele termina falando assim, coisas semelhantes a estas. Ou seja, a lista de obras da carne não é só essa. Não são só essas obras aí. Tem mais coisas. Mas imagina se Paulo fosse listar aí para os Gálatas todas as obras da carne. Então, parece que ele quer deixar claro aí alguma coisa que estava acontecendo no meio dos Gálatas, no meio daquele povo. E aí, também não está claro, mas parece que Paulo, ele agrupou as obras da carne. Então ele está falando assim, é como se ele estivesse falando assim, ó, cuidado porque quando você vive sob o domínio do pecado, essas áreas da sua vida são afetadas. Então, o primeiro ponto são os pecados sexuais. Então tem versão que vai falar de prostituição, tem versão que vai falar de, deixa eu pegar aqui na minha anotação, adultério e fornicação. Qual a diferença entre o adultério e a fornicação? Ninguém sabe? Adultério e fornicação é o mesmo pecado. É a mesma coisa. A diferença é que o adultério é para pessoa que já é casada. E a fornicação é para quem é solteiro. Certo? Porque assim, se você é solteiro, está tendo relação íntima com uma outra pessoa, está cometendo pecado. Se você é casado e está tendo uma relação íntima com outra pessoa que não seja sua esposa ou seu marido, também está em pecado.
Então, é quando você tem uma relação íntima com uma pessoa que não é você. Porque quando você casa, a Bíblia diz que os dois vão se tornar um só. Certo? Certo, Nani? Então é isso. É a mesma coisa. É ter relação íntima de uma forma que a Bíblia não concorda. Então tem versão que vai falar só da prostituição, tem versão que vai separar entre adultério e fornicação. Aí também tem a impureza, né? Como... a impureza e a lascívia. Impureza são pensamentos impuros, né? E a lascívia é a indecência, atitudes indecentes. Então isso aí fala dos pecados sexuais. Pecados religiosos, fala da idolatria, feitiçaria. Aí, quando eu estava pesquisando, uma pessoa comentou que a palavra feitiçaria, ela tem origem da palavra fármaco. Ela é originária da palavra fármaco, que é a mesma origem da palavra farmácia, farmacêutico. Por quê? Porque os feiticeiros nessa época, eles mexiam com drogas, né? Com substâncias para curar as pessoas. Então, acabou dando origem a duas palavras, a área da farmácia, né? Farmacêutico, e a área da feitiçaria. E aí ele até comentou, falando assim, tem alguns cristãos que defendem o fumar, né, ou usar drogas, fumar maconha, e a Bíblia condena. Porque essa palavra aí condena aqueles que fazem uso de drogas ilícitas, né? Então aí fala, a gente falou aqui da parte de religião, de idolatria e feitiçaria, aí fala também da nossa relação para com o nosso próximo, né? E aí fala de inimizades, que são as hostilidades, as porfias, que são as rivalidades, as emulações, que fala de ciúmes, iras, que fala de acessos de raivas, pelejas ou ambições egoístas, dissensões, heresias, que são as divisões, invejas e homicídios. Então, tudo isso é em relação ao nosso próximo. E aí também parece que ele separa entre os pecados coletivos, aquele que você junta o pessoal e vai todo mundo pecar junto. E aí fala das bebedices e das glutonarias, ou das bebedeiras e das festas desregradas. Nesse período de Roma, era muito comum ter essas glutonarias, tá? Então eram festas desregradas, em que eram praticadas orgias de todos os tipos, não só orgias sexuais, tá? E aí chegava ao cúmulo além dessas orgias, né? De tanta comida que para a pessoa comer tudo que tinha na festa, eles construíam como se fosse um tanque e deixavam algumas penas assim perto desse tanque, e quando a pessoa estava cheia, para ela continuar comendo, ela usava a pena para vomitar dentro desse tanque e poder continuar comendo. Então olha que absurdo que as pessoas viviam nessa época aí. Então era um problema que Paulo já tinha falado. Se você ler aí, ó, no versículo 21, ele deixa bem claro assim, ó, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse. Então parece que Paulo já tinha advertido os Gálatas sobre essas obras da carne. E ele também deixa bem claro que quem pratica essas coisas não pode viver com Deus. Quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Então não adianta a gente querer justificar ou querer defender. A Bíblia é muito clara, Paulo deixa muito claro que quem vive sob o domínio do pecado, quem vive na carne, infelizmente, não herdará o reino de Deus. Certo até aqui? Estão me ouvindo? Tudo bem? Tudo certo, tudo certo. Beleza. A gente tem 9 minutos. Vou tentar. Eu não vou correr, tá? Se precisar, eu vou criar mais um link para a gente terminar, igual a gente fez na aula passada. E aí, na sequência, Paulo fala do fruto do Espírito. E aí, os versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé,
mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então aí, Paulo também deixa claro que a atitude cotidiana ou a forma de viver daqueles que andam no Espírito também é conhecida. A vida deles demonstra essas características. E aí, por que Paulo, quando ele fala das obras da carne, ele fala no plural, mas quando ele fala do fruto do Espírito, ele usa algo singular? Teologicamente falando, não existe nada que comprove o porquê dele ter usado um fruto como exemplo. Mas aí, os teólogos, eles explicam da seguinte forma. A primeira que eu encontrei é que Paulo usa um fruto porque você não vê um fruto crescendo de forma desordenada, né? Você não acha uma maçã que de um lado ela tem 1 centímetro e do outro lado ela tem meio metro, né? Ela pode ter 5 centímetros do lado, 6 do outro, mas não é uma variação muito grande assim, né? Então, fala do fruto porque o fruto precisa crescer de forma uniforme. E essas características do fruto do Espírito precisam crescer em nós da mesma forma. Então, o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, tudo isso quando a gente vive debaixo da ordem do Espírito, ou quando a gente vive no Espírito, tudo isso precisa crescer uniformemente em nós. Uma outra análise é que ele fala no singular do fruto do Espírito, porque, na verdade, todas essas características são manifestações do amor. Então, aí começa falando do amor, né? Que é o amor ágape. A alegria fala do amor exultante. A paz fala do amor em tranquilidade. A paciência fala do amor em espera. A benignidade e a bondade fala do amor praticando o bem. A fidelidade fala do amor cumprindo a palavra de Deus. A mansidão fala do amor resistindo ao mal. E o domínio próprio fala do amor que controla toda a nossa vida. Então, são duas formas de tentar entender por que Paulo fala das obras da carne no plural e do fruto do Espírito no singular, ok? As duas formas se complementam, mas nenhuma delas são teologicamente, tem base teológica. São formas da gente entender por que Paulo falou do fruto no singular, tá bom? E aí também parece que Paulo deixa uma classificação. Então ele fala de atributos que falam do nosso relacionamento com Deus, que é o amor, a alegria e a paz. De atributos que falam do nosso relacionamento com o próximo, que é a paciência, a amabilidade e a bondade. E aí fala de características que falam do nosso relacionamento com a gente mesmo, que é a fidelidade, a mansidão e a temperança. Mas o que a gente precisa entender também, que assim como quem pratica as obras da carne não vai herdar o reino de Deus, quem deixa o fruto do Espírito crescer em sua vida não tem como ser condenado. Não há condenação, não há lei contra o fruto do Espírito, certo? Romanos 8, do 1 ao 4, quem pode ler? Calma, um de cada vez. Romanos 8, versículos 1 ao 4. Deixa eu ler. Vai lá, André. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aí, dá uma pausa aí. Então aí Paulo, já nesse primeiro versículo, ele fala aí, ó, não há condenação, porque nós estamos libertos através de Jesus Cristo. E a gente não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pode seguir, André. Porquanto, o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne,
Isso fez Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que por efeito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém. Vou fazer uma pausa para criar um outro link e aí a gente comenta esse trecho, tá bom?